Dentro de Roma, um dos pontos mais importantes que acontecem dentro do Império Romano, embora seja dicotômico em relação ao Império, é a formação de uma nova religião, uma religião chamada cristianismo. Todo mundo conhece o cristianismo, mesmo aqueles que não são cristãos a conhecem. Como é que começa o cristianismo? Começa na Palestina, onde estava o Estado de Israel. Israel era um país dominado pelos romanos. E como nós falamos anteriormente, no vídeo passado, os romanos deixaram os judeus viverem em paz. Eles não queriam saber qual era a religião dos judeus, eles não queriam saber qual era o templo dos judeus, para que Deus e os judeus dobravam seus joelhos, enfim. Quantos segmentos da religião havia dentro de Israel. E lá no meio desses judeus nasceu Jesus. E ele começa a pregar para um pequeno grupo de pessoas, e ele começa, na medida que vai pregando, ele vai formando uma denominação, uma seita dentro do judaísmo, uma nova forma de pensar o judaísmo. E aí eu quero abrir um parêntese. Aqui não cabe julgar a religião, ou não cabe julgar a divindade de Deus, de Jesus, a divindade, a ação do Espírito Santo para a difusão da igreja. Isso aí não é assunto da nossa aula. Quero falar, são aspectos históricos a respeito da difusão do cristianismo. Então Jesus começa uma nova seita. Naquela época, havia 3 seitas importantes, 3 divisões dentro do judaísmo. Que isso não importa para o Enem, mas é importante que você saiba, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. E cada um deles tinha uma característica própria. E se entendiam muito bem umas com as outras. Mas quando Jesus começa a pregar a nova forma de judaísmo, não concorda com nenhuma das 3. Critica as 3 formas, porque ele quer um novo conceito de relação do homem com Deus. Nessa época, o cristianismo não significou nada para o Império Romano. Absolutamente nada. Ao contrário do que a gente pensa, que o cristianismo abalou a estrutura do Império Romano, todo mundo olhou para Jesus. Não, isso é bobagem. Isso é uma visão apenas de escola dominical. De verdade, Jesus, naqueles dias que ele viveu aqui, não significou nada. Havia milhares de pessoas dentro de Israel e em todos os países pregando religiões messiânicas. Milhares de pessoas dizendo a mesma coisa, que era filho de Deus, que era Deus, que era emissário de Deus, que o mundo precisava mudar, que precisava acabar com o escravismo, que precisava acabar com o domínio de Roma, que os romanos humilhavam as pessoas. Óbvio, todo pobre fala mal de quem é rico. Todo escravo deseja ser livre. Então havia milhares de pessoas e Roma simplesmente não se importava com isso. Ok? Quando Jesus começou a causar uma agitação dentro de Israel, aí ele começa a aborrecer os romanos. Por quê? Os romanos aceitavam que você fizesse qualquer coisa, desde que 2 não fossem feitas. Primeiro, você não podia deixar de pagar imposto, e segundo, você não podia causar agitação. E o cristianismo causou agitação dentro do judaísmo, porque as 3 seitas dos judeus não aceitavam o cristianismo. Então, qual é a consequência? Jesus tem que morrer. Ok, de que morte? Morte de cruz. Também não foi inventada a cruz para matar Jesus. Na verdade, a crucificação era uma das formas mais humilhantes que os romanos usavam para matar pessoas. E os historiadores, como por exemplo Justo Gonzalez, que é um historiador importante da Idade Antiga, chegam a calcular que até 70 milhões de pessoas morreram na cruz, ao longo de 600 anos da história de Roma. Então, muita gente, todo dia morria gente crucificada, não tinha novidade nenhuma. E Jesus foi só mais um deles. Entendido? Então, não foi inventada para Cristo. Não foi uma coisa, nunca fizeram isso, vou botar Jesus Cristo na cruz. Não. Por exemplo, tem um camarada da história que você conhece, você já viu a série no Netflix, você gostou lá no HBO, que é o Espartaco. Espartaco morreu na cruz. Do mesmo jeito que Jesus Cristo, pregado da mesma maneira. Então, não foi uma novidade isso. O que vai acontecer, então, de novidade? É que, depois que Jesus morre, um pequeno grupo começa a pregar algumas coisas que incendiaram o mundo romano. É aí que está a diferença. É aí que vai ser a importância do cristianismo, está aí. Porque o que eles pregavam? Primeiro, eles pregavam uma coisa que era muito palatável, muito fácil de aceitar por qualquer pessoa. Primeira coisa que eles pregavam, todos os homens são iguais. Na verdade, essa não é a primeira. A primeira é que há um só Deus. E que esse Deus criou todos os homens. Se o mesmo Deus criou todos os homens, logo todos são
iguais. Gente, nunca antes na história da humanidade houve uma religião que pregasse isso. Se você pegar do Egito, passando pela Grécia, chegando em Roma, no Ocidente ou no Oriente, todas as religiões pregavam que uns nasceram nobres, outros nasceram pobres. Uns nasceram livres, outros nasceram escravos. Isso era normal. O fato dos cristãos pregarem vida após a morte também não é novidade. Entre os romanos, entre os gregos, isso era comum. Mas como é que os gregos achavam e os romanos achavam que ia ser depois da morte? Você vivia nos campos elíseos. Delícias sem fim. O mel é mais doce, o pão é mais suave, o leite é mais gorduroso. Mas o servo continua servo. Ele não vai ter formiga, não vai ter abelhas, não vai ter pedras no campo e nem vai ter um sol causticante na sua cabeça. Mas vai continuar servo. Ele vai continuar colhendo trigo, amassando farinha para o seu senhor comer, comendo sofrimento. Aí o cristianismo chega e diz, não, não é assim. Você é igual ao seu senhor. E quando você renascer, ressuscitar na eternidade, você ressuscita, primeiro, igual a Cristo. Segundo, todos ressuscitam iguais. Terceiro, você é livre de toda enfermidade, de toda dor, de toda doença e das algemas que te prendem. Isso foi uma mensagem poderosa e nada tem a ver com a questão espiritual de como a igreja se difunde, mas essa mensagem histórica tem o poder de penetração nas classes mais pobres e o cristianismo se difundiu muito rapidamente. E para encerrar o vídeo, quero destacar uma coisa. Na medida que o cristianismo se espalha, ele enfrenta agitações dos judeus, porque os judeus consideram o cristianismo uma seita divergente e corrupta do judaísmo. Eles dizem que os cristãos estão corrompendo a sua religião, que era exclusivamente deles. E é importante que você tenha isso em mente. Por quê? Porque todas as vezes que os judeus começavam essas perseguições aos cristãos, causavam agitação, desordem e os cristãos pagavam preço. Por que os cristãos pagavam preço? Porque a maior parte era pobre e não pagava imposto. A maior parte dos judeus era rico e pagava imposto. Então quem apanha no caso de confusão? O pobre ou o rico? Você sabe qual é a resposta. É importante essa informação porque em dois momentos da história isso vai ser resgatado. Primeiro, na Idade Média, quando a Igreja Católica começa a difundir ideias xenófobas e ideias antissemíticas de perseguição aos judeus. E segundo, lá no nazifascismo, quando os judeus voltam a ser evocados como filhos do demônio porque mataram Cristo, porque perseguiram os cristãos, como se o próprio nazismo tivesse feito a mesma coisa.